bem-vindos e bem-vindas. Nossa primeira aula do nosso primeiro módulo, onde nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os conceitos de currículo flexível e adaptações razoáveis. Sou a professora Mariana e vou estar desenvolvendo com vocês esses conceitos durante esse vídeo. Vocês já me conhecem, então vocês sabem que eu sou uma mulher branca, por volta dos 40 anos, loira de cabelo liso, na altura dos ombros. Vamos lá. A flexibilização de currículo é a oportunidade que nós temos de trabalhar com os nossos alunos da educação inclusiva, né? Ele vem de um conceito de um currículo amplo, de um currículo passível de ampliação, passível de mudança, ele é alterável, ele não é fixo, ele não é engessado, né? Ele vem falando de diferentes tempos e espaços escolares e ele vem falando principalmente de diferentes práticas de ensino. A gente utiliza, né, quando a gente precisa tornar o conhecimento acessível, né? Ou seja, quando a gente precisa eliminar alguma barreira que está impedindo o nosso aluno de ter acesso ao conhecimento, seja ela arquitetônica, seja ela física, seja ela de comunicação, de linguagem, né, ou então atitudinais, né, ou seja, ainda de ideias capacitistas permeadas no processo de aprendizagem e de metodologias de ensino, tá? Então, quando a gente precisa tornar esse conhecimento acessível, a gente torna o currículo também inclusivo, né, flexível. O currículo flexível, ele é um currículo inclusivo, porque ele vem justamente eliminar essas barreiras e propiciar o conhecimento para todo mundo. Hoje em dia, os nossos alunos, eles não vão mais para a escola só para socializar, eles vão para aprender. E para aprender, a gente vai precisar, sim, né, tirar algumas barreiras de acesso ao currículo, de acesso ao conhecimento, porque tradicionalmente a nossa escola ela foi pensada e ela foi criada e estruturada para poucos alunos e a gente carrega até hoje essas práticas excludentes, bom? Então, quando a gente fala de currículo flexível, nós estamos falando de um único currículo para todo mundo. E aí, por currículo, a gente estou falando aqui não da BNCC, né, não da listas de conteúdos a serem desenvolvidos, mas de tudo aquilo que permeia o processo de ensino-aprendizagem, tá? Que vai desde o acolhimento do aluno até as práticas avaliativas. Então, tudo aquilo que permeia e que envolve o processo de ensino-aprendizagem, a gente chama de currículo, né? O currículo é o caminho que leva à aprendizagem. Na nossa legislação, a flexibilização de currículo, ela é um direito do aluno da educação inclusiva, tá? Principalmente dos alunos da educação especial. E aí a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2 de 2001, ela vem falando que a gente precisa tornar o currículo significativo, né? Ou seja, que tenha sentido prático para os alunos da educação especial, tá? Principalmente para os alunos com deficiência intelectual e TEA. E aí levando em consideração também os processos de avaliação. E aí tornar o currículo inclusivo, esse sentido prático, gente, não é pedir que o aluno se adapte ao currículo. Então, a gente não tira conteúdo, a gente não diminui carga horária. A gente torna o conhecimento acessível ao aluno. Então, não é o aluno que se adapta ao currículo, mas sim é um currículo oferecido para esse aluno. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né, a 13.146 de 2015, ela também vai garantir para os alunos da educação inclusiva o acesso ao currículo, né, ou seja, o direito de aprender, o direito de aprendizagem, por meio das adaptações razoáveis, né? E aí, o que são essas adaptações razoáveis? Essas adaptações razoáveis é tudo aquilo que eu faço para eliminar uma barreira, para que os meninos com deficiência eles tenham acesso igualitário a algum direito, né?
Então, dentro da escola, uma adaptação razoável é quando eu tiro uma barreira para que ele tenha acesso igualitário ao conhecimento, preservando tanto a carga horária quanto os conteúdos das habilidades previstas lá na BNCC, tá? Então, é diferente, né? A adaptação razoável, ela é diferente de uma adaptação curricular, porque a adaptação curricular, ela traz a ideia de que o aluno tem que se adaptar ao currículo. Então, a gente tira conteúdo, a gente tira carga horária, né? A gente não oferece novas práticas de ensino. Diferente de uma adaptação razoável, quando eu torno acessível, né? Ou seja, eu respeito as características do aluno e proponho aquilo que ele realmente seja significativo para ele, que seja uma prática emancipatória para o nosso aluno com deficiência. E aí, quais são os objetivos dessa flexibilização de currículo? A gente trabalha com a flexibilização de currículo, né, para atender às diferentes aprendizagens dos nossos estudantes. Então, quando a gente tem um currículo aberto, né, um currículo que sugere novas práticas e mudanças a todo momento, com diferentes tempos, diferentes espaços escolares, a gente consegue trabalhar com a turma toda, independente das suas características. Então, às vezes eu tenho aluno dentro da minha sala de aula que tem uma dificuldade de aprendizagem, mas que não tem nenhuma deficiência, e ele também tem o direito de aprender, né? E aí, quando a gente trabalha com esse currículo aberto, ele também tem o seu direito de aprendizagem garantido, né? E aí, a gente só consegue fazer isso se a gente fizer primeiro o PDI do aluno, tá? Então, aqui vai se evidenciar a importância do plano de desenvolvimento individual do nosso aluno. E nós vamos aprofundar nele um pouquinho na nossa próxima aula. Agora, o que a gente precisa considerar ao flexibilizar um currículo? Né? Então, entrou um aluno na minha turma com uma deficiência intelectual ou um TEA de nível suporte 2 ou 3, né? E ele precisa de um currículo flexível, ele vai precisar de novos direcionamentos para aprender daqueles que o resto da turma não precisa. Então, quais são os critérios? O que ele precisa? Né? Então, primeira coisa, o que aprender? Né? Então, a gente precisa verificar primeiro o que ele precisa aprender. E aí, a forma que ele vai aprender e o que ele precisa aprender está descrito para nós lá no PDI. Né? Então, o que ele vai aprender está lá na BNCC. Mas ali a gente vai fazer uma análise daquela habilidade para ver como torná-la funcional e significativa para aquele aluno que está dentro da minha sala de aula da educação inclusiva. Como e quando aprender, quem vai falar para nós é o PDI. Né? É o PDI que vai falar quais são as habilidades que ele já tem consolidada e o que ele consegue fazer. Quais a organização do ensino, né? Ou seja, tempos e espaços escolares, o que eu tenho disponível para a gente estar trabalhando com isso, e a avaliação, como e quando nós vamos avaliar esse estudante. Então, eu trouxe aqui, né, alguns exemplos de flexibilização de currículo para vocês verem que muitas vezes a gente fala de flexibilização de currículo nas escolas, os professores acham que é um bicho de 7 cabeças, que é reinventar a roda, e não é. Né? É tornar aquele conteúdo que ele está falando acessível, né? Ou seja, falar de uma forma que o nosso aluno entenda. Então, aqui, eu trouxe aqui uma função matemática por meio de imagens, né? Ou seja, uma aplicabilidade prática da função matemática no nosso dia a dia, que é o cardápio, que é o que fala ali a resolução número 2 do Conselho Nacional, lá de 2001, que é tornar prático, né, funcional o conhecimento. Aqui é uma outra atividade sobre agricultura e meio ambiente. Aqui são as estruturas celulares de forma bem visual, né, e principalmente concreta, né? Muitos alunos TEA nosso e com deficiência intelectual, eles têm dificuldade do concreto. O aluno surdo também, por uma questão de utilização de duas línguas diferentes, né? Então, fica concreto. E é importante a gente perceber que muitos alunos do ensino médio nosso têm essa dificuldade de abstração. Então, quando eu levo o concreto para a sala de aula, na verdade, eu estou ajudando a turma inteira.
Aqui também é outra estrutura de funcionamento celular. E aqui é um joguinho sobre os elementos químicos, né, de química, também com bastante imagem, associando as fórmulas à imagem, o que torna o aprendizado mais acessível e mais fácil, tá? Gente, isso daqui é uma pequena introdução sobre a flexibilização de currículo. Lá no nosso material, na apostila 1, ele está mais explicado e tem outros exemplos, tá? Tem um material complementar. Leiam, estudem esse material para vocês poderem fazer o questionário avaliativo, tá? Que vale 5 pontos e ele está disponível até o dia 15 de novembro. Se tiverem dúvidas, chamem lá, pode mandar o recadinho de vocês lá no fórum de dúvidas. E no mais, excelentes estudos para vocês, tá bom? Até a próxima!